Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, que estejam sempre se cuidando. Eu sou a professora Suélia e hoje nós vamos estudar a nossa aula número 36 da disciplina de matemática. Antes, então, pegue seu caderno, seu lápis e a sua borracha para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula e ter o seu caderno sempre organizado com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos ver sobre o valor posicional de números naturais de 4 ordens. Então, nós vamos ver quanto vale um número de acordo com a posição que ele está ocupando. E os números naturais de 4 ordens, então, são os números que possuem 4 algarismos. Então, são números que têm unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Os objetivos da nossa aula: ler e escrever números naturais de 4 algarismos, compreender e atribuir valor posicional dos números naturais de 4 ordens. Então, algarismos. Vamos relembrar então o que são os algarismos para aí a gente poder avançar na nossa aula. Então, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 formam todos os números que conhecemos. Então, esses são os algarismos. É com eles, será sempre com eles que nós vamos escrever todos os números. Não vai existir um número diferente desses aqui para nós utilizarmos, ok? Então, sempre serão esses. Então, quando a gente fala um número com 4 algarismos, é que ele terá, então, 4 números, como nós costumamos dizer, mas na verdade são 4 algarismos que vão formar um número, ou 2 algarismos, 3, depende aí do número que nós estamos falando. Alguns exemplos, então. Nós temos aqui o número 4.647 é formado pelos algarismos 4, 6, 4 e 7. O número 1.759 é formado pelos algarismos 1, 7, 5 e 9. O 2.390 é formado pelos algarismos 2, 3, 9 e 0. O 6.412 é formado pelo 6, pelo 4, pelo 1 e pelo 2. E o 9.643 é formado pelos algarismos 9, 6, 4 e 3. Os números de 4 ordens são formados por unidade, dezena, centena e unidade de milhar. A ordem dos algarismos, ou seja, sua posição na formação dos números, determina o seu valor. Aqui a prof colocou, por exemplo, o número 3.333. Eu coloquei sempre o algarismo 3 para a gente entender melhor que, por mais que todos eles sejam iguais, sejam o mesmo algarismo, ele está ocupando um lugar diferente nesse número. E em cada posição, ou seja, cada ordem que ele ocupa dentro do número, ele tem um valor diferente. Por exemplo, nós temos 3 unidades, 3 dezenas, 3 centenas e 3 unidades de milhar. Se nós compararmos, por exemplo, 3 unidades de milhar, é muito mais do que apenas 3 unidades. Então, o número ele vai ter um valor diferente de acordo com a ordem, com o lugar que ele ocupar dentro da formação daquele número. E o valor posicional e ordem. Então, relembramos um pouquinho sobre os algarismos e sobre o valor, né? Então, aqui nós vamos ver o valor posicional e ordem. Para sabermos o valor posicional de um algarismo, ou seja, da posição do algarismo, devemos observar a ordem que ele ocupa na formação do número. E aí nós temos lá, a unidade, ela corresponde sempre à primeira ordem. Por que de trás para frente, né? Por que a primeira não é o primeiro número?
Porque todo número ele vai começar pela unidade. Vai ter número que vai ter só um algarismo, vai ter só unidade. Vai ter número que vai ter dois algarismos, então ele vai ter unidade e dezena. Se ele tiver 6 algarismos, ele vai ter unidade. Então, indiferente do número, ele sempre vai ter unidade. É a primeira parte do número é a unidade. Então, por isso que é a unidade, a primeira ordem, que é a partir dela que vai se formar o restante do número. Não tem como eu ter unidade de milhar, ter centena, mas eu não ter a unidade. Por mais que seja o algarismo 0, mas ele estará lá na ordem da unidade, ocupando a posição dela. Então, a unidade é a primeira ordem, a dezena a segunda, a centena a terceira ordem. A unidade de milhar a quarta ordem, a dezena de milhar a quinta ordem e a centena de milhar a sexta ordem. A prof colocou aqui até a sexta para vocês entenderem como funcionam as ordens, ok? Aqui, unidade, dezena, centena. Quando nós entramos lá para a casa do 1000, aí vira unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Mas nós, como vamos ver nessa aula apenas os números com 4 algarismos, nós vamos ver até a quarta ordem. A quinta e a sexta a gente não vai ver ainda, ok? Mas a prof colocou aqui já para vocês irem conhecendo e entendendo que nós temos mais ordens além da quarta ordem, ok? E aqui então a prof colocou o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para formar então esse número. E aí ficou o número 123.000, porque eles estão na casa, né, nas ordens dos milhares, então eu já leio 123.456. A posição do algarismo, ou seja, a ordem que ele ocupa é o que determina o seu valor. Se o mesmo algarismo ocupar ordens diferentes, ele terá valores diferentes. Pessoal, posição do algarismo e ordem são as mesmas coisas, ok? Então, se em alguns lugares você ver lá escrito posição do algarismo e outro você ver escrito ordem, eles estão falando da mesma coisa. A posição do algarismo é a ordem que ele vai ocupar para formar aquele número, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, nós vimos ali no slide anterior que os mesmos números em lugares diferentes, os mesmos algarismos, aliás, em lugares diferentes, eles vão ter valores diferentes. Então, aqui eu usei os mesmos algarismos para formar esses 4 números, o 5, 3, o 2 e o 8. E aí, nos demais, foi apenas trocada a posição, a ordem deles, mas são os mesmos algarismos, para a gente entender bem que a posição, a ordem que eles ocupam, vai dar para eles um valor diferente. Então, aqui no primeiro, 5.328, nós temos 5 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. No outro, o 8.532, nós temos 8 unidades de milhar, 5 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. O 2.853, nós temos 2 unidades de milhar, 8 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. E o último aqui que nós formamos com esses algarismos ficou o 3.285. Então, nós temos 3 unidades de milhar, 2 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Então, todos esses 4 números foram formados com os mesmos algarismos. Porém, em cada um deles, na formação de cada um deles, os algarismos estão em ordens diferentes. Aqui o número 5 está primeiro, aqui ele vem em segundo, aqui em terceiro, aqui em quarto. Aqui o 3 está em segundo, aqui em terceiro, aqui em quarto, aqui em primeiro. Então, todos eles foram trocando de ordens, de posições, para a formação
desses números. E aí, quando a gente vem para cá, a gente consegue perceber que eles têm um valor bem diferente, porque eles ocupam ordens diferentes para formar esses números. Todos os algarismos que formam um número podem ser transformados em unidades de acordo com a ordem que eles ocupam. Então, pode estar lá no milhar, na centena, na dezena, todos eles são formados por unidades. Se eu tenho 10 unidades, eu já formei uma dezena. Se eu tenho 100 unidades, aí eu formei uma centena e assim por diante. Então, todos eles podem ser transformados em unidades, ok? Então, aqui na primeira ordem que nós temos uma unidade, o valor dela é de uma unidade. Na segunda ordem, se nós temos uma dezena, então nós temos 10 unidades. Na terceira ordem, nós temos uma centena, que é o equivalente a 100 unidades. E na quarta ordem, nós temos uma unidade de milhar, que é a mesma coisa, que vale o mesmo que 1000 unidades. Então, nós também temos essa forma de dar o valor aos números de acordo com a sua ordem, de acordo ao lugar em que ele está. Por exemplo, aqui, lá nos exemplos anteriores, nós vimos 5 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades, por exemplo. Aqui nós temos eles todos formados por unidades, cada ordem com o seu valor, mas todas elas representadas por unidades. Por exemplo, o 4123 tem 3 unidades, 20 unidades, 100 unidades e 4.000 unidades. Se nós percebemos, fica muito parecido com a maneira com que a gente lê. Nós lemos 4.123, não é verdade? Quando nós fazemos a leitura. Então, ele fica mais parecido com a maneira como a gente lê os números. Ali o outro, 6.835. Então, tem 5 unidades, 30 unidades, 800 unidades e 6.000 unidades. Se nós lermos ele de baixo para cima, então nós vamos ler 6.835. Então, ele fica muito parecido, muito próximo da maneira como a gente lê os números. Quanto mais estudamos sobre os números, seus valores e formação, mais conhecimento sobre matemática vamos ter. Na nossa aula, nós vimos então sobre o valor. A posição do algarismo em um número vai determinar o seu valor. Pode ser sempre o mesmo número. Por exemplo, se nós fizermos o 2222, ok? Aqui nós temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. O que a primeira ordem representa? Unidade. A segunda ordem representa dezena. A terceira, centena. E a quarta ordem, unidade de milhar. Então, aqui nós temos 2 unidades. Em 2 dezenas, nós temos 20 unidades. Em 2 centenas, nós temos 200 unidades. E em 2 unidades de milhar, nós temos 2.000 unidades. Então, eu posso ler 2 unidades de milhar, 2 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. E se eu transformo todas as ordens em unidades, eu tenho 2 unidades, 20 unidades, 200 unidades e 2.000 unidades. Se a gente ler de baixo para cima, então vai ficar 2.222, que é então o nome, né, o valor deste número que nós formamos apenas por algarismos número 2. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula hoje era sobre
o valor posicional dos números de 4 ordens. 4 ordens, então, são os números que têm unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ok? Pessoal, se ficou alguma dúvida, voltem nos nossos slides, assistam nossa aula novamente, procurem no material didático de vocês mais informações sobre o assunto e depois vocês realizam com muita atenção e muito capricho a nossa atividade lá na plataforma, ok? Então, continuem se cuidando e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!